Ya se fue este mes de 2024. Esse mês já se foi, 30 de junio. de 2024. Estamos em 30 de junho, já entrando ao mês de julho. Ya se nos fue la mitad del mes del año. A metade do ano já se foi de nós. A metade do ano já se foi. Y es realmente una bendición. E realmente é uma bênção tudo que Deus nos deu Este momento. Até esse momento. Y lo que hemos estado viendo es lo que Dios prometió. E o que temos estado vendo Y lo que hemos foi o que Deus prometeu. Palpando. E o que temos estado vendo com nossos próprios olhos. Todo lo que se habló que estaria llevando a cabo Deus. Isso foi o que foi falado, que Deus estaria realizando no meio da sua igreja. O cumprimento da parte mais importante do seu programa sendo realizado no meio de um povo que vocês vejam, ele recolhe, faz esse recolhimento, mas que nesse recolhimento aí estão misturados. E todos sempre desejam que os que estão aí, todos cheguem. Mas quando a gente vai às Escrituras e vê que no final do tempo Deus enviaria os anjos ceifeiros, então aí a gente enche um pouquinho de tristeza. Porque sabe que quando chegar esse momento, esse momento ia chegar e seria de tristeza também para o povo. Seria de tristeza para o povo também. Mas vocês vejam, Pedro tentou intervir para que não levasse o seu mestre a Jesus. E ele disse, e como vão cumprir as Escrituras? Como vai cumprir as Escrituras? Não queria que o levasse. Não queria que levasse aquele que depois ia dar o Espírito Santo. As Escrituras tinham que cumprir. Consequentemente, o processo para chegar a isso seria doloroso para o povo. Assim vemos a Escritura de São Mateus 13, e vemos esses anjos ceifeiros ali fazendo a separação. E enquanto não estava realizando esse trabalho, tudo era visto de certa forma, como que todos estavam aí no grupo e todos felizes. Mas quando começa esse trabalho, aí então alguns já não gostaram não gostaram de ser descobertos, e a palavra começa a operar, e aí o escolhido de Deus percebe que aí estão os ministérios em ação, porque esse é o trabalho. Consequentemente, em nenhuma das eras, nem no tempo do irmão William, foi realizado esse trabalho. E por isso agarram no que lhes convém e não agarra agarra só no que lhes convém, e no que não lhes convém não agarra. Mas o escolhido se agarra ao Espírito Santo, à coluna de fogo, e da maneira que esteja trabalhando, ele seguirá a coluna de fogo. Da forma que fizer, ele sabe que isso é assim, diz o Senhor, e ele fica com a palavra. Consequentemente, esse tempo ia chegar e chegou. E está no meio do povo. O Espírito Santo, a coluna de fogo, operando e fazendo essa separação. Porque para chegar ao topo, onde esse povo estaria recebendo essa fé perfeita, aí teria um processo doloroso e passa por todas essas etapas, e está anunciado ainda, e ainda está anunciado um aperto que não tem quem negue.
E irmão William tinha nos falado, irmão Branham, na mensagem desespero. Se o povo tivesse entrado em desespero, não teria necessidade de um aperto. Ou seja, que ainda as coisas vão apertar, tanto no espiritual, tanto as espirituais como físico. No espiritual e no físico. E aí vamos demonstrar ao Deus Criador do céu e da terra do que estamos feitos. Estamos feitos dele, de sua palavra. E estaremos conscientes de que tudo vai contribuir para o bem. E sempre, ao olhar a palavra, olha sempre as promessas e profecias que ele disse que estariam cumprindo nesse tempo. Então nos dá um alívio, um gozo, uma alegria de que esse grande dia de alegria se aproxima, onde o irmão Branham disse, quando os mortos ressuscitem, ou seja, os que estão descansando. E novamente venha esse grande dia de alegria. Quando os virmos, então já saberemos que aí já iremos. Mas eu já tenho o corpo eterno também igual ao seu. E você vai olhar e dizer, mas... E com isso eu estava me preocupando, eu estava afligido. Valeu a pena continuar agarrado em tuas promessas, valeu a pena continuar caminhando, aconteça o que aconteça, chame o que chamem, digam o que dizer, o que digam, digam o que digam, e até falam parte do nome também, não importa. Lá chamavam também parte do nome e os perseguiam. Diziam que era um grupo de hereges falando essas coisas. Ou você pensa que nesse tempo não seria igual? Será igualzinho. Esse grupo fanático, veja, falando essas coisas. E já irá tudo para o nome. Tudo foi por causa do nome. Ou seja, o tropeço. E tudo o que aconteceu lá, nessa perseguição, tinha a ver com um personagem e o nome. Ou seja, quando Deus cumpre algo grande, vejam, como tudo resume na manifestação de Deus em carne. Lá, em Jesus, um homem simples, um homem comum. E agora leem na Sagrada Escritura e todo mundo fala, Jesus de Nazaré. O cumprimento da vinda do Senhor. Entra dentro da história, entra dentro daqueles dias de Jesus. E você vai dizer a Deus se naquele tempo você teria crido em Jesus, porque agora qualquer um. Mas entre na história, entre ali e veja a Jesus, os discípulos, o seu dia a dia e tudo isso. E veja se você creria em Jesus. Possivelmente seria um dos que estava duvidando, ou como Tomé. Ou seja, que a atitude que você assuma nesse tempo é a mesmíssima que você teria assumido no tempo passado. Não muda nada. É o mesmo. Agora, tinha um povo, ali tinha um povo representado em Pedro que dizia, mas Jesus, e a quem iremos? Aqui não tem mais ninguém que cumpra tudo isso. Poderão dizer isto de ti, mas eu vejo que em ti se cumpre, em ti cumprem essas promessas. Tu tens palavra de vida eterna, tu és o que nós estávamos esperando. Que está cumprindo dessa maneira, isso não é problema meu. O meu problema é crer no que Deus prometeu. E se Ele prometeu desta forma, pois não é problema meu. Eu me agarro ao cumprimento. Por quê? Porque com o cumprimento da vinda do Messias em sua primeira vinda, viria a redenção do ser humano. Iam nascer de novo e íamos obter esse corpo teofânico.
Ou seja, que mais bem eles olharam as promessas. Nesse tempo, é isso que nós olhamos, as promessas, o que vem depois desse cumprimento. Ou seja, Senhor, tu estás cumprindo de certa forma. Eu vejo que isso é algo simples demais, é algo tão simples que a mente humana não pode conceber, não consegue entender que é algo tão grande que tu prometeste desde o Gênesis até aqui. E o irmão Branham disse que o 7º selo foi anunciado desde o Gênesis. E imagina, Deus esteve anunciando isso desde o princípio. E tu estás cumprindo desta maneira tão simples. Bendito Deus, Senhor, bendito Deus, e obrigado porque estás cumprindo assim. Porque imagina se estivesse cumprindo a sua promessa de uma maneira complicada. Teríamos que ir estudar para poder entender o que Deus estaria cumprindo. Mas agora, até as crianças, você pergunta a elas, pode identificar o cumprimento dessa promessa. E eles mesmos não ficam atrás e dizem, eu sou um escolhido também, eu sou um dos que creu em sua vinda e serei transformado. Uma criança que talvez nem saiba falar, mas na forma que ela fale, você já entende essa fé que tem aí dentro. Porque é o tempo onde ele vem por esse povo, que ele disse que no fim do tempo não viriam morte. Ele disse, eu vou pôr esses nesse tempo e um ou outro eu vou levar como testemunhas para que saibam quando cumprir a ressurreição, aconteceu. Mas terá um grupo que permanecerá vivo, permanecerá nesses corpos e serão transformados. Experimentarão essa mudança. O cabelo branco acabará, as rugas terminarão, mudados em um momento, em um abrir e fechar. Ou seja, será algo que nem sequer você vai sentir. De um momento, meu Deus, o que aconteceu? Vai se olhar, parece que é de porcelana. Como será esse corpo? Perfeito. Cada cabelo no lugar, cada pelo no lugar, cada coisa no seu lugar. Ele disse que nem um pelo. Ou seja, que tudo isso será, cada poro, cada detalhe. E aí você não vai estar gastando essas coisas aí do dia a dia. E eu passei e olha, todas essas marcas, tanto as que são causadas pela situação da vida no coração e as físicas também, desaparecerão. Essas dores que você recorda, porque vem à mente. A gente pode controlar, mas sempre está aí. E se passa do lado e recorda o que aconteceu e o sofrimento. Mas vejam, até isso Deus vai curar. Não vamos ter nem memória dessas coisas. Agora estamos batalhando com elas e tentamos de que quando essas situações acontecem, continuar adiante. Senhor, tu me ajudaste neste problema, me tiraste disto e eu sigo em frente, mas sempre está aí. E essa batalha, essa luta, e se for a tentação de alguma coisa, ainda mais. Outros talvez ainda não estão tão fortes, caem, mas se levantam novamente. Se cair 7 vezes se levanta e continua para diante, não se desanima. Mas até isso, ele vai apagar, ele vai desabilitar isso. E toda essa parte do cérebro ficará novinho e um coração limpo, saudável, sadio, completamente saudável. Então vale a pena crer no cumprimento de suas promessas? Claro que sim. Quando a gente olha tudo isso e a gente fala, para aí eu vou chegar. Virão provas, virão lutas, mas o que me espera que é algo que isso nem com telescópio e nem com binóculos consegue ver esses problemas. Quando a gente pensa assim, então isso já é uma mente,
Como Paulo disse, temos a mente de Cristo. E ao ter a mente dele, todas as coisas, aí já contornamos as situações, e mais bem dizemos, tudo vai contribuir para o bem, e seguimos adiante. Temos chegamos até esse dia de hoje. Porque Deus viu você, e porque Ele sabe que você tem a calça no lugar. E Ele sabe, como falamos aqui, eu vou a ti. Eu vou a ti, escolhido de Deus. Você vai chegar à meta porque você foi escolhido para chegar. Não foi escolhido para ficar por aí triste, todo resmungando e toda vez que lhe aconteça algo estar queixando. Mas bem, se acontecer algo com você, siga em frente, como um guerreiro, como um bom vencedor. E no final, tudo isso ficará no esquecimento. Assim que o que Deus está cumprindo hoje e o que falta para ser cumprido sempre vai ser em simplicidade. Não procure as coisas complicadas, porque aí é onde você vai se confundir. Procure todas as promessas e tudo de uma maneira simples. No livro Os Selos, ele disse que o que Deus chama de nécio, o homem chama de sábio. Algo assim. E o que o homem chama sábio, Deus chama nécio. Ou seja, que o que hoje encontrou no livro Os Selos, vejam ali, 2,14. Depois levanta um que não sabe nem fazer a diferença entre as letras do alfabeto. Às vezes a gente se confunde e fala algum disparate, algo assim a gente fala de uma maneira que a gente não está desejando falar, mas o povo sabe e compreende. E corrigimos aí o que tem que corrigir na escrita e colocaremos bem. Colocaremos certo na escrita. E mais ainda aqui em Porto Rico, que tem algumas palavras que são faladas assim no comum, no dia a dia. Mas Deus ajuda a gente. Então ele levanta um que não sabe nem fazer a diferença entre as letras do alfabeto e com esse instrumento faz uma obra que na verdade incendia a igreja verdadeira. Isso é o avivamento que o povo de Deus estava esperando. O irmão Branham disse, a 104 fala de uma fé suficiente, mas tem uma que fala que a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não teve um despertamento. Necessitarão os 7 trovões para despertá-la. Ele os enviará, os mandará. E depois o irmão William, quando o irmão William fala disto, que tem mensagens que ele fala que os trovões estavam sendo dados, tudo isso, e depois, mais adiante, ele diz que os trovões serão pregados na capa, e qualquer um poderia dizer, está se contradizendo. Não, não está se contradizendo. Você que tem que seguir a linha do pensamento profético e continuar crescendo em conhecimento e não se deter, estancar com o que foi falado antes. Se encaixota com algo que foi falado e não percebe que Deus foi dando mais luz e mais luz. E os que seguem na luz são os que obtêm a revelação completa e o quadro completo disto que foi trazido. Mas se você fica estancado com o primeiro, então vai chegar até aí. Não continuas crescendo espiritualmente. Então os demais dizem que são fanáticos. Deus chama isso grande e o mundo chama nécio. O mundo chama aquilo grande, Deus chama nécio. Tudo é ao contrário. A coisa que Deus prometeu, Ele a fará. E tem feito, e aqui estamos. Agora vejam como tem outros lugares também que fala disto. Como quando Deus está cumprindo e realizando o que Ele prometeu, muitas vezes as pessoas esperam de uma maneira totalmente diferente de como Deus está cumprindo.
E quando está sendo realizado, os que não seguiram a coluna de fogo falam, não é assim, não pode ser. Tem que esperar até que volte o que estava antes. E então é que se confundem e continuam se confundindo e ficam excluídos das bênçãos. Ficam excluídos das bênçãos que Deus vai derramar por meio do cumprimento do que Ele prometeu. Ou seja, que tudo que Deus está realizando nesse tempo é para a bênção do escolhido, dos filhos de Deus. Ele disse que enviaria seus anjos para fazer a separação, a segregação, e Ele está cumprindo e está realizando esse trabalho. Mais adiante estará vendo a vindicação desse trabalho. Agora, à medida que esse trabalho vai sendo realizado, no meio de tudo isso, Deus está dando a fé do rato. Sem perceber, sem o mundo perceber, e talvez os próprios escolhidos dizem, olha, eu estou adquirindo um conhecimento que antes eu não tinha. E é a própria mensagem, a mesma mensagem. Diz que pegará a mensagem de toda a Bíblia e a mensagem do irmão Branham, e essa será a sua carta de apresentação. Essa será a mensagem que está sendo dada e sendo colocado da forma correta. Porque a mensagem foi dada? Claro que foi dado. Aí tem a ferramenta. É como Davi entregou tudo a Salomão e disse, aí está tudo. Agora você se encarrega de construir o templo. Ele deixou para nós todos os materiais para que nesse templo espiritual de Cristo seja feito um trabalho para que a plenitude de Deus entre a esse templo e more nesse templo. Mas necessita um construtor. Precisa de alguém que pegue essas pedras vivas e as coloque aí, pedrinha com pedrinha, e vê que encaixa. Desenha pedrinha pequenininha e corta elas. E depois você começa a unir uma a outra e você vai ver como forma uma pedra angular perfeita. A última pedrinha, quando encaixa aí, o que falta é fazer ela brilhar. Porque a presença de Deus estará em toda a sua plenitude nesses membros deste lugar, do lugar santíssimo. E mais ainda, como estaremos vendo um pouquinho que falamos ontem, e mais no lugar onde o arco-íris está completinho. Aí não tem forma de parar. Você vai para um lado e não tem parada. Aí é seguido. Agora vejam. Quando você está nessa roda dentro da roda e vai aumentando esse movimento, esse avivamento continua aumentando no povo, continua aumentando, continua aumentando e continua aumentando. O que o irmão Branham diz no livro de Citas? Se alguém entrasse de cheio na mensagem, o lançaria na eternidade sem saber. É algo aí que você está dentro desse arco-íris e dando a volta no círculo completo, e de um momento a outro será lançado na eternidade sem saber. Já não terá tempo, já não terá que levantar cedo, já não terá que madrugar, não terão as necessidades, porque você estará em um presente eterno, em uma completa eternidade. Vamos ler da forma que está. Cita 105, parágrafo 910. Eu creio que se alguém entrasse de cheio a essa mensagem, se Deus trouxe a mensagem, deu a mensagem e trouxe a mensagem. E o irmão William nos disse, a mensagem foi dada. Mas não é para ter aí de enfeite. E muitas vezes pegam palavras para atacar,
para contradizer o que Deus está cumprindo. Mas o escolhido, quando entende tudo isso, compreende essas palavras e pega essas palavras, as tornam suas, e quando Deus está trabalhando, aí diz, isso é o que isso significava, agora eu posso entender. Se diz que se entrasse de cheio a essa mensagem, então tem que ter uma mensagem para entrar de cheio. Tem que ter uma mensagem que tenha sido trazida para o povo poder entrar de cheio. A isso que foi trazido. Agora não é pegar a mensagem e colocar e já, vamos embora. Tinha um trabalho. Um trabalho que Deus tinha em segredo, e tinha uma forma de entrar de cheio a essa mensagem. Tinha uma maneira, um mecanismo, mas ele não falou. Ele ficou caladinho, mas já estava introduzindo desde anos anteriores e o povo não percebia. Inclusive até a forma que seria feito. Ou seja, ele estava nos mostrando o que mais adiante o povo estaria recebendo. Era um entrelace que estava sendo realizado e nós não percebíamos, nem eu também. Há pouco eu dizia, talvez o irmão Miguel também falou, mas aconteceu comigo. Dizia, um homem como Paulo, como os mensageiros, e chega o irmão Branham, e diz, um homem como o irmão Branham, um homem que diz que não pecou. Tem um lugar que o irmão William disse que não cometeu falhas. Uma forma que o irmão Branham estava falando, e do lado o irmão William escreveu, não cometeu falhas. Depois tem um lugar que o irmão Branham disse, eu falhei com o Senhor, e em que? No tempo. Devia ter dado mais tempo para Deus. Veja, um homem como ele. Depois vemos um homem como o nosso irmão William Soto Santiago. E a gente diz, mas Senhor, dois poderosos profetas que tu enviaste à igreja, e que tenhas escolhido alguém que humanamente você olha e fala, esse não chega nem no calcanhar, nem no tornozelo deles, se olhar humanamente. Se olhar com os olhos humanos, automaticamente, desde o saque já pode falar, esse homem não se qualifica. Mas vocês vejam, assim como Deus tirou a Davi de onde ele estava, e tendo os irmãos ali, tão apresentável, tão preparados, aqueles eram uns tipaços, como falamos, uns tipaços assim, bem apresentáveis, sua educação na mesa, com certeza ele sabia onde ia a faca e o garfo, e onde ia aí o guardanapo. E muitas vezes nós sentamos à volta de uma mesa e às vezes esquecemos que agarramos a coxa com a mão e já vai para dentro. Viemos aqui para comer, mas tem lugares que a gente tem que... Imagina a pessoa com uma coxa e faca e garfo. Como você vai cortar uma coxa com faca e garfo? E lá você vê eles naquela finura cortando a coxa, e aí você fala, se tivesse em casa eu ia te agarrar. A não ser que venha e a coxa esteja com o osso. Bom, mas tem que ter aí as direções para não se encontrar fora do lugar. Mas vocês vejam que ali estavam aqueles homens que eram os melhores que se podia encontrar.
Samuel podia encontrar para ungir, eram os melhores. E o primeiro que ele disse foi, não olhe a sua aparência. Mas o que o homem vê humanamente, olha, esse é um tipaço, é esse faz tantos anos na mensagem, tem que ser esse. Não pode ser esse outro. Ou esse fala mais bonito ou melhor, tem conhecimento de toda a mensagem e sabe as escrituras de cabo a rabo. Ou esse outro, olha, tem que estar procurando aonde? Tudo ao contrário, aparentemente tudo ao contrário. E ali disse, não é nenhum desses. E aí ele disse, já passaram 7, não tem mais nenhum, então o outro deve ser. Se esses são assim, como será o oitavo? Esse tem que ser um homem. E Samuel já estava. Se esses são os melhores de todos, Samuel diz assim, ele é melhor do que esse, está se arrumando. Porque na tarde uns demoram mais que os outros. Você vai continuar e outro fica penteando e um cabelo fica em pé, coloca um creme ou abaixa, uma pomada. Não, eu não tenho mais nenhum. Eu tenho um que está lá pastoreando. Caramba, pastoreando ovelhas. Agora, de todos esses, aí manda o que é o contrário. E você vê que quando Davi entrou ali, o que se sentia e se via, eu creio que isso aí não teve nem tempo para se trocar, porque se trocasse, ia colocar essa mesma roupa, mas limpa, porque era o que tinha. Mas era o seu trabalho, ele não estava aí preocupado em ficar bonito, nem coisa assim. Me dá o prato aí, eu vou comer e vamos continuar trabalhando. Mas vejam, era esse. Esse era um homem conforme o coração de Deus. E Davi era um homem, vejam, um homem assassino, tinha derramado muito sangue. Era um homem adúltero. Era um homem que tinha muitas falhas, mas era um homem conforme o coração de Deus. O que Deus olha é o coração. Os seres humanos olham o exterior, mas como Deus nos vê? Assim que não se preocupe que digam a você isso ou aquilo, ou você fez isso ou fez aquilo. Você pode falar, eu me desvio. O que me interessa é a maneira que Deus me vê. Assim que você, como falamos aqui, você não preste atenção a isso. Ou seja, você ignore e fica mais bonito. Vê, nós vamos nos corrigindo e vamos aprendendo. Ignore-o. O importante é a maneira que Deus vê você. E a questão é que, nesse tempo, tem muitos Davi. Tem muitos conforme o coração de Deus. Você é um Davi. Você é um homem conforme o coração de Deus. Você é uma mulher conforme o coração de Deus. Não importa como o mundo veja você. Você é um homem conforme o coração de Deus. Assim, tão simples como você é. E não nos envergonhamos de ser o que somos. Com orgulho levamos nossa vida. Depois de ter pedido perdão ao Senhor, toda vez que caímos, pedimos perdão ao Senhor. Não queremos falhar contigo, Senhor, e continuamos em frente. Continuamos até chegar à meta. Você vê, aparece ali, é esse. Com certeza, quando Samuel olhou para ele, espera aí, pega uma vasilha aí e coloca um pouco de água para tirar todo esse esterco dele, porque com certeza se estava pastoreando ovelhas, o menos que você vai encontrar é um biscoitinho, é outro tipo de biscoitinho. É isso aí, quando a gente caminha assim, todo confundido, enredado com tudo isso,
E se for pisando, imagina. Ou seja, que aonde quer que vai o fedor, o mau cheiro. Mas vejam, isso era o que Deus... Era o que eles estavam esperando ali. Todos eles estavam esperando a esse. Não nos assentaremos à mesa até que ele apareça. E não teria ceia das bodas do Cordeiro até que esse aparecesse. Passaram os 7 mensageiros, veio esse poderoso arcanjo, e todo mundo é este. É este, e com esse já iremos. Mas Deus vem e emborca, vira tudo e diz, Ele veio trazer as boas novas, veio trazer as notícias, veio trazer a mensagem que estava anunciando, proclamando a segunda vinda do Senhor. E por ali eu tenho um pastorzinho de ovelhas. No deserto, irmão Brás disse que é o Caribe. E o tenho ali com um pequeno rebanho, pastoreando um pequeno rebanho. Essas ovelhas, um do povo. Um que também lidava com ovelhas e vacas, porque meu pai tinha vacas também, aí nos terrenos. E às vezes a gente ia, mas dessa vez eu não vou sujar as botas, eu vou com calma, ajudar a colocar aí, e eu já vou com cuidado aí. Mas quando a gente voltava, o primeiro que fazia é que pisava, e pisava num esteiro que eu dizia, bem, um do meio do povo, do comum, Deus tinha escondido esse ministério. E vejo quando a gente falava, se foi, irmão William também, e eu dizia ao Senhor, Senhor, não pode ser, Senhor, isso tão grande, que tu estás cumprindo em mim. Porque quem é você, como é Jeremias que fala, o que o barro pode dizer ao oleiro? A forma de usar esse barro e fazer esse jarro, esse vaso, não vai dizer, não me faça desse jeito, me faça um pouquinho mais alto e coloca músculo em mim. Quem é você para dizer a Deus que faça você de certa forma? Ele moldeia você, porque ele moldou você porque gosta da forma que você é e como você está. E sabe por que dizemos isso? Porque você é um homem e uma mulher conforme o seu coração. Portanto, esse eu quero fazer assim, desta forma, e este eu quero fazer desta forma. Até a cor. Coloca um pouquinho de tinta em cada um. Esse eu quero mais branquinho, esse mais negrinho. E se faltar um pouquinho, estão aí os da África, que também complementam. E aí forma essa cor triguenha. Ou seja, que tem de tudo na vinha do Senhor. É florescido, florido. Assim que dizemos ao Senhor, continua me moldando. Senhor, continua me moldando. Olha, são suas mãos as que estão moldando você. Se você diz, mas isso que está acontecendo, fique quieto, é porque Deus está te ajudando nesse cantinho. E está criando você a sua forma, a sua maneira. Deixe-se moldar por Ele. Não resista. Deixe-se guiar pela palavra. Como fala? É o Salmo 1 que fala. O Salmo 1 diz: corrente de água, junta a corrente de água e tudo que faz prosperará. Ou seja, corrente, como que fala?
Eu já tenho quase a companhia de telefone aqui. Bem-aventurado o homem que não caminha em caminho de pecador, nem em caminho de escarnecedor se sentou, mas seu prazer está na lei do Senhor, e sua lei medita de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na sua estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ao do oleiro, o oleiro não tem autoridade sobre o barro para, da mesma massa, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, que vejam que todo esse recolhimento que foi feito, vocês vejam, no final, vem essa separação dos mesmos que foram juntados. Os traz para a beira, uma vez cheia, traz para a praia e assenta. Isso de sentar, quando eu vi tudo isso, e foi falado em alguns estudos, é onde Deus está sentado, nesse trono humano, realizando esse trabalho. Ele saiu do trono de intercessão no céu, mas ele necessita um trono aonde se assentar. Esse é o propiciatório que o irmão Branham falou, que teria outro propiciatório. E sentado, coloca os bons no cesto e os ruins joga fora. O que é pescador sabe. E aí vai, pega o que é, o que não é, joga para a água novamente. Se for um sapinho, algo que não é comestível, joga para a água novamente. Isso é o que a palavra está fazendo e cumprindo nesse tempo esse trabalho de separar o trigo do joio. Agora vocês vejam que até isso chegamos a fazer quando nós levávamos a rede de Paris sem permissão dele. Entrava atrás da casinha de madeira e ele tinha ela penduradinha aí, bem retinha, e nem estava assim embaraçada. E quando nós a pendurava, isso parecia como a gente se levanta pela manhã, todo descabelado e às vezes com alguns buracos, e aí falavam a Paris. Às vezes tentavam de amarrar, mas como amarrá-la? Consertar, mas não conseguíamos consertar. Mas ele nunca nos repreendeu. Eu digo porque aquele ali também era um cúmplice, e o outro era Billy, irmão de Sônia. E eu não sei quem mais fazia essas travessuras, mas o que queríamos era pescar. Que culpa nós tínhamos que no rio tinha tantos metais, e quando nós jogávamos a tarrafa e puxava, enganchava e escutava o... E aí já vinha um rasgo, um buraco. Mas eu aprendi a jogá-la. Eu pegava e olhava para Paris. Se colocasse o prumo, ele era bem alto e pegava aí. E eu via a maneira que ele colocava aqui e jogava. Às vezes quase que eu ia com tudo. Mas eu conseguia jogá-la aberta. No México eu pedi um para ver. Mas não conseguiram para praticar ali e ensinar a forma que fazia. E vejam tudo isso. Fomos até pescadores. E de anzol também. As etapas que passamos. Nesse tempo final, ele disse, vos farei pescadores de homem. Nessa parte também fomos pescadores. Pescamos também no mar. Esse nome é com Trasmaio. Esse nome eu esqueci. Nós ficávamos de um dia para o outro e jogava ele em lugares assim bem... um lugar morto, que era a ilha que estava perto, nós jogava
lançava aí, no outro dia íamos com o barquinho recolhendo os peixes para tomar o café da manhã. Esse era o meu café da manhã, o peixe pescado. E vocês vejam como tudo isso, nós passamos também por essas etapas, para depois, no campo espiritual, cumprir, o Senhor cumprir por meio desses ministérios que no final estariam realizando essa separação, essa segregação com peixes vivos que foram pescados, mas que tinha que colocá-los em uma era eterna, a era da pedra angular. Enquanto não aparecessem esses ministérios, o povo ainda não estava no lugar santíssimo. Esse ministério ainda não estava operando no meio do povo. Consequentemente, hoje podemos falar com propriedade. Eu estou no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Eu estou na era da pedra angular. Eu estou na dispensação do reino. Ou seja, hoje podemos falar em tempo presente e não em que vai acontecer, não em futuro, senão que hoje estamos falando nesse presente eterno, o futuro sendo presente. O futuro presente. Bom, por aqui bloqueou tudo. Para terminar essa partezinha. Eu creio que se alguém entrasse de cheio a essa mensagem e não a entendesse, ou seja, melhor dizendo, a entendesse, ao vir a ela de cheio, isso quase o lançaria no rápido à eternidade, sem saber, somente ao entrar de cheio ao que nós sabemos e entendemos e temos visto. Ou seja, entrar de cheio, isso é em Por que Clamas, entrar de cheio a mensagem, o conteúdo dessa mensagem, que aí está tudo. Aí contém tudo. E quando é revelado por meio da revelação, por meio desses ministérios, então a gente fala, agora é que eu vejo, agora é que eu entendo isso que foi trazido por esses dois poderosos profetas. E também o que a Bíblia falou do nosso tempo. Ou seja, que é o tempo onde estamos vendo cara a cara o que ele prometeu que seria a era da pedra angular, o que estaria no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E tudo que está sendo realizado é o que ele prometeu realizar em simplicidade. O tema de hoje é a simplicidade de Deus. Porque Deus cumpre tudo em simplicidade. Tudo será cumprido em simplicidade. Tem estado sendo realizado milagres espirituais e milagres físicos também. Vocês recordam a irmã que veio aqui? Ou uma senhora que veio e assentou na frente? Eu creio que foi a única vez que foi falado direto a essa senhora. Eu não sei se enviaram o testemunho dela, mas ela foi diagnosticada com certo problema. E agora, depois de 6 meses, quando ela veio em fevereiro, creio que foi em fevereiro. E quando foi, já não tinha nada. A senhora que assentou na frente, eu creio que disse a ela, se você crê que eu sou enviado de Deus, e ela creu. E me escreveram dizendo que ela foi curada. Ou seja, que estão acontecendo certas coisas físicas também. Mas recordem que tudo isso será para vindicação no final, onde a mostra que Deus mostrou por meio do reverendo William Branham, essas 5 manifestações, então já será visto em seu poder absoluto, sem limitações. Onde nessa atividade que ele foi e viu pessoas sendo restauradas, curadas, tanto de problemas de coração, de câncer,
de caminhar um pé que falte, um braço que falte, um olho, uma orelha que falte, o que for, estavam sendo curadas. E ele não entendia por que ali, vejam, é algo secreto, mas que estará cumprindo, estará sendo realizado. E o povo, nesse momento, estava consciente do que estava acontecendo. Tudo já estava estabelecido, tudo estava já bem organizado. A fila, as pessoas entrando, os testemunhos, tudo era algo normal nesse povo que estava ali. Vejam, tudo pode ser realizado em certos lugares e depois terminar aí. Ou que tudo se cumpra nesse lugar. Mas vocês vejam, tudo tem um entrelaço. Onde tem lugares que estará sendo realizado atividades, e vamos dizer, deixando estabelecidas certas coisas para que depois não os surpreenda. E deixar tudo preparado e que depois os de ao redor também vejam e vão se familiarizando com tudo e realizando tudo e consertando e enquadrando tudo para que quando chegar esse tempo não estar correndo preparando tudo. Ou seja, que Deus tem tudo já calculado e tudo tem um propósito, pelo qual certas atividades estarão sendo realizadas em alguns países, mas o meu desejo é que tudo seja cumprido aqui, mesmo que por lá, nesses lugares também, comece algo e que depois termine aqui. Nessa atividade que o irmão Branham viu, mas dessa tem muitas. Talvez comece e depois não tem quem detenha, porque o mundo tem tantas necessidades. O mundo tem tanto sofrimento e mais ainda o que vem. Que esse ministério será de grande bênçãos para esse mundo sofrido. Um mundo que vai desejar aproximar cada vez mais de Deus. E como fala nos selos, quando o povo hebreu virem aonde se agarrar, a possibilidade de agarrar a algo, porque não vai ter mais nada na terra no qual se agarrar. Aí estarão Moisés e Elias. E se estarão Moisés e Elias, então tem que estar em um instrumento. Aí estarão Moisés e Elias. E então, já para o povo hebreu, nesse tempo já estará chegando sua redenção. Mas para a igreja noiva, ela já está recebendo esse ministério e recebendo essas bênçãos e se preparando para ser esse poderoso exército que estará braço a braço. E nessa etapa também, onde não terá limitações. Porque tudo isso que estará sendo realizado estará sendo realizado por meio do instrumento e por meio da igreja noiva. Ela sabe que tem um trabalho que ele deixou para certo tempo, a 185 por diante. Ela sabe que vai realizar um trabalho sob esse ministério, onde ela tem que se preparar para ser de grande bênção e ajuda nesse tempo. Portanto, Deus está preparando esse poderoso exército para que seja de grande bênção e ajuda. Nessa etapa que o irmão Branham disse que será para a noiva, para as fátuas e para os perdidos e os 144 mil. O mundo tem muita necessidade e vai continuar com todas as calamidades que virão, terremotos, maremotos, furacões, meteoritos também, meteoros também, todas essas coisas que não vai ter oportunidade, nenhuma opção de ir ao trabalho, porque talvez o trabalho aí onde você trabalhava foi destruído por algo, algum efeito, já seja natural
uma causa natural ou uma catástrofe de alguma coisa, e se restar alguma coisa do lugar onde as pessoas têm que ir trabalhar e se apresentar, vão com certeza e à tarde já voltam para o lar para se pôr em dia. Ou seja, que verão que tudo vai ser um entrelace e chegará um momento que já nem terá que ir ao trabalho porque não terá onde ir, mas somente a esses lugares que já estarão preparados para que o povo siga se alimentando e nesses dias preparando o que falta para se preparar para que quando ocorra a ressurreição já estejam preparados para vê-los e ser transformados. Tem vários eventos, os quais estarão sendo realizados no programa divino de uma maneira comum. Sempre vigie tudo que Deus estará realizando, porque será e é no comum do povo, no dia a dia, no diário viver. Assim que escolhido de Deus, filhos e filhas de Deus, filhos com coração de Deus, sigamos adiante, porque falta pouco, não desmaiem, não pendurem as luvas, mas bem, aperte mais as luvas e continue perseverando, pressionando, forçando essas promessas, porque breve chegaremos à terra prometida do novo corpo. Deus os abençoe e os guarde. E que a força do Senhor sempre esteja com vocês e os seus cuidados, que os cuide de todo o perigo, os mantenha saudáveis, e que o Senhor tire toda a enfermidade, toda doença de vossa vida, e estejam fortes, fortalecidos para continuarem se preparando para sua transformação, escolhidos conforme o coração de Deus. Onde estão? Aqui estamos. Somos o povo que quando Deus nos olha, esses estão se parecendo tanto a mim que eu vou levá-los para a ceia das bodas do Cordeiro. Eu vou levá-los para mim mesmo. Vem? Ele buscando de seu ser, buscando os seus atributos. Este é meu atributo, este é meu atributo. E esse estava meio, mas vem aqui. Não pense que você não vai ir. Disse que eu tenho talhado nas palmas de minha mão. Na palma de minha mão, ninguém os tirará daí. Você está aí, não vai escapar daí. Está entalhado na palma da minha mão. Quando você pega algo aí e tenta para ver se tira, se escapa, você não vai se escapar das mãos do Senhor. Se mantenha aí, protegido, e siga em frente. Para mim foi uma grande bênção poder compartilhar essas palavrinhas aqui e ter esse companheirismo ao redor das promessas que ele disse que estaria realizando, das quais você é uma delas. Você é um desses que estava escrito ali, Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus. Eu sou uma manifestação, Senhor. E pode caminhar e escolhido olhar sua esposa, sua irmã, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Aí vai uma manifestação de Deus. Aí vai um deles. Bendito seja o Senhor. Meus olhos estão vendo uma manifestação tua, Senhor. Você olha no espelho e vê uma manifestação de Deus. Assim que sigamos braço a braço, nesse tempo, unidos com os ministérios da sua segunda vinda e sua segunda vinda, que chegaremos à meta. Saímos para chegar. Assim que adiante, em frente, povo com o coração de Deus, escolhidos com o coração de Deus. Deus os abençoe e os guarde. Hoje começa a semana que Sarinha aniversaria no dia 4. Nessa semana ela faz aniversário no dia 4. Agora me alcançou no 50. Ou seja que nós
Nós temos um mês e alguns dias. Quanto seria 19? Tem que fazer cálculo. No dia 4. Aí são 45 dias nos levamos. Nós temos 45 dias de diferença. Cumplo 50. Eu completo 50 e depois ela completa 50 um pouquinho mais adiante. Veja, um vai ser adotado primeiro e com esse um virá a adoção de todos os demais. Eu dizia, mas se eu apenas tenho completado 18 anos, irmão, e ela tem 17. Ela vai completar 18 agora em julho. Para muitas coisas já era adulta, já era madura para se casar. Mesmo que às vezes os pais assinam, mas isso já é uma coisa dos pais com os seus filhos. Assina dando autorização e aí assina e faz as coisas legais. Mas veja, quem colocou a idade na maioria? O próprio mundo. Mas isso a gente deixa quieto. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. Muitas felicidades, Sarinha. E hoje está aniversariando. Veja, estava faltando que hoje é o aniversário de Julian. Que Deus te abençoe, Julian, e te guarde, e te use grandemente na obra nesse tempo final. E siga sendo de grande bênção para a obra. Igualmente, Sarinha, minha esposa, que siga sendo de bênção para os ministérios e para o trabalho que estará sendo realizado e continuará sendo realizado. E que sempre representa o que tenha que representar. A noiva, porque as esposas dos profetas são e representam o povo onde esse ministério está operando, trabalhando. É uma grande responsabilidade. Portanto, que Deus te dê sabedoria e entendimento, tanto a ela como a todos nós, porque o que queremos é continuar agradando ao Senhor, honrar a Ele e dar a Ele toda a glória e toda a honra de que Ele cumpriu suas promessas em simplicidade, de uma maneira simples, no comum. Somos do povo. Onde Ele sempre dizia a Davi, lembra de onde eu te tirei. Lembra de onde eu te tirei. E sempre recordava isso, para que não pense, não. A glória é de Deus. A honra é de Deus. E tudo que está sendo feito é Deus no meio do povo. Sempre temos falado. E sempre eu direi. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Mas Ele é o que faz a obra. E Ele é o que dá ao povo tudo o que o povo necessita. Mas ele precisa de uma boca. E se ele necessita uma boca, então tem que falar. Tem que ter um instrumento para ele usar. Se deixe usar pelo Senhor. Que sejam úteis na obra de Deus. E sejam os instrumentos que nesse tempo final vamos selar com chave de ouro o programa estando nesses corpos, estando adotados. Eu não quis falar mais abertamente a respeito da adoção até certo tempo, onde você verá. E se Deus me permitir, e permita que você prove isso, isso depois não terá palavras para expressar, para dar o agradecimento a Deus do que Ele está nos dando, porque com evidência veremos o que é isso. Agora estamos sentindo em nosso interior. E esse é o maior milagre. Não espere outra coisa maior que essa. O próximo é a transformação, mas o maior é a revelação da palavra.
Depois, mostra a evidência que é o que você tem por dentro, que é algo tão grande, que o importante é que você o tenha, que está aí. E quando isso rebentar, fala em Citas, eu não ficarei na frente de alguém que tenha a fé do rapto. Ai, 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 para os que atravessarem na frente. Ou seja, falando de Enoque, eu não me porei na frente. Está em Citas. Na frente de um escolhido que tenha a fé do rapto. E até aí falamos, e tem coisas que a gente deve guardar. Enoque creu em Deus tanto ao ponto que quando ele deu um passeio na tarde com ele, com quem? Com Deus. Não pense que você está só. Você está caminhando com Deus. Está caminhando com a coluna de fogo. Em todos os lugares que você vai, ele vai. Cansado de estar na terra. E se foi para casa com ele, pode ser que eu não tenha esse tipo de fé, mas eu nunca me porei no caminho de outro que tem esse tipo de fé. E aí o irmão ele escreve, Enoque e a fé do rapto não ficaria no caminho de um que tenha a fé do rapto. E veja o que continua dizendo. Mas eu nunca ficarei no caminho de outro que tenha essa classe de fé. Eu estarei agradecido a Deus por outro que possa dar um passeio na tarde e não ter que morrer e ir direto para cima com ele. Eu gostaria de ter essa fé, mas tê-la no final do caminho ou antes desse tempo, se eu puder. Isso era o que ele desejava agarrar. E você a agarrou, você a tem. A sua fé está ancorada em tudo isso. E aí se cumpre plenamente essa escritura em você. Não me poria na frente de alguém. Você tem que falar, na minha frente. Aí você pode dizer com propriedade, com firmeza. É esse que o irmão Brian está falando? Esse sou eu. Sou eu mesmo. E eu digo, Senhor, mas se sou eu, como é possível? Mas vejam, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Assim que também você pode dizer, Senhor, sou eu sou esse que o irmão Branham falou, que ninguém gostaria de ficar na frente de um que tem a fé do rapto. Essa escritura aí, ao você trazer a vida, você diz, mas se sou eu, essa letra é essa carne, você a pode tocar, está viva essa letra. Essa letra está viva, posso respirar e posso te louvar, Senhor, posso te agradecer, porque eu sou um desses. Povo escolhido de Deus, povo com o coração de Deus, conforme o coração de Deus. Adiante, sem desmaiar, já estamos para chegar, falta pouco, mas tem um processo, tem umas etapas para cumprir, onde tem que passar. Não podemos desviar do trajeto. O único que conhece esse caminho é a Arca do Pacto, a coluna de fogo. Não vão por atalhos no final. Não vão por atalho, porque no final será rejeitado, o irmão Branham diz. Se você for pelo atalho, no final serás rejeitado. Tem que seguir após a arca. Porque esse é o que os apresentará como o seu troféu. Tem que ter alguém que te apresente. Esses são os da era da pedra angular. Esses são os que tu prometeste, que estariam no tempo final recebendo a fé do rapto. Outros não podem apresentá-los frente ao Pai porque não são ordenados para ministrar no lugar santíssimo, somente é um. Consequentemente, é através desse que serão apresentados, os escolhidos de Deus serão apresentados
diante do Pai Celestial. Ele tem o livro, ele sabe quem está escrito aí. Consequentemente, não vai passar nenhum e também outros não vão colar aí, ou seja, penetrar. Que Deus os abençoe e os guarde e adiante. E que hoje seja um dia de grandes bênçãos. Tudo que Deus nos dê até onde Deus nos permita falar. E a mensagem que estaremos escutando, que Deus nos revele e nos abra o entendimento de tudo que foi trazido ali, à luz do que Deus está cumprindo hoje. Quando você vê por toda essa forma e vê, e aí você dá a volta aí da forma que o circo-íris está. A mensagem não pode ser vista só de um ângulo. Os que olham só de um ângulo é porque tem só a metade, vem? Mas nós, como é um arco-íris completo, um circo-íris, então vemos a mensagem por todos os ângulos. E aí podemos compreender e entendê-la à luz do que Deus está cumprindo hoje. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E o tempo já se foi. E dentro de umas 2 horas estaremos novamente para continuar glorificando a Deus e recebendo de sua palavra. Deus os abençoe e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe. Até logo.